Oi! Eu resolvi fazer um vídeo complementar ao da física quântica, o primeiro, né? Porque é tanta coisa para falar e eu acabei começando a falar algumas coisas e não terminei. Aí provavelmente eu sempre, quando eu achar que faltou, eu vou fazer um complementar. Eu acabei também falando, no meu caso, foi um relacionamento, né? Eu convivi, era meu companheiro que surtava. E aí eu falei da coisa de atrair e tal, essa situação. Primeiro, no caso, quando a gente atrai, não é por, a intenção não é fazer assim só para desatrair, mas para curar o que dentro da gente atraiu uma situação negativa. No meu caso foi relacionamento, mas pode ser para quem convive qualquer nível, pode ser parente, mesmo que não more junto. Mas, por exemplo, se é um parente que mora em outra casa, mas se quando surta é você que tem que levar e tal e cuidar, isso também você pode fazer. Na verdade, quem é afetado pela situação. E claro que quando isso acontece, tanto se a gente conecta e até principalmente se a gente já nasce numa família que tem, né, que a gente já convive, com certeza tem alguma coisa para a gente trabalhar nesse sentido. Eu falei um pouquinho, né, da física quântica, falei do uma coisa que eu falei que foi a coisa que quando a gente precisa, que o átomo ele está em onda e quando a gente para observar, ele para, né? E então isso também demonstra a importância do nosso foco. O foco é para onde a gente olha. E isso não é só no olhar visível, né? Nesse olhar, mas no olhar com a consciência, para onde a nossa consciência está apontando. Isso é o foco. O foco é como se fosse água, é como se fosse, quando a gente dá foco para alguma coisa, é como se a gente estivesse colocando água numa plantinha. Numa plantinha que já está num solo fértil, já tem sol. Então, assim, se botar água, ela vai crescer, crescer, crescer. É assim o foco. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para sair, para começar a mudar as coisas, primeiro, não adianta ficar pensando no porquê que aconteceu, por que está acontecendo isso, se é um relacionamento, porque no relacionamento a gente não quer se distanciar, a gente quer que a pessoa fique boa, né? Em qualquer relacionamento, na verdade, familiar também, né? Ninguém quer se distanciar de quem ama. A gente quer que a pessoa fique boa, fique normal, tenha uma vida normal. Então, pra gente. E aí, por algum motivo, a gente tá nessa situação. Não importa se conheceu, se já veio na família, não importa. Por algum motivo, a gente tá nessa situação. E nesse caso, nesse momento, a gente tem mais condições de mudar a situação do que a pessoa. E é uma decisão fazer isso. É uma decisão se dedicar a ajudar o outro. Só que, claro, isso, no meu caso, por exemplo, que era meu namorado, se eu quisesse ficar com ele, ele precisava ficar bem, porque daquele jeito não ia dar. E se eu quisesse me separar, se eu quisesse ficar sozinha, ele também precisava ficar bem, porque não tinha como. Então, assim, ele precisava ficar bem. E mais a questão de que eu me importo com ele, né? De que ele me afeta completamente, de que eu tenho um sentimento de amor. Então, assim, mesmo talvez se eu pudesse sair da situação, eu escolheria não sair. Mas a questão é essa, é que a gente quer que a pessoa fique boa.
independente do que vai acontecer depois, a gente só quer que a pessoa fique boa e seja feliz. É isso que a gente quer. E foi isso, e para mim isso foi o principal, porque para fazer o que eu fiz, tem que botar um pouquinho o julgamento de lado. Por quê? O que eu fiz foi, se o meu campo, se eu tenho um campo eletromagnético que está em volta de mim, né, como eu falei no vídeo passado, e esse campo vibra a partir dos meus sentimentos, dos sentimentos que eu estou emanando. Se está me acontecendo uma coisa ruim, eu não sei o motivo e não me importa agora saber. Eu sei que está acontecendo e o que está acontecendo já é consequência de alguma coisa lá do passado, de vibrações negativas que se juntaram e deram nisso. Então eu não posso mudar o que está acontecendo agora, a situação em si, eu não posso. Mas se eu sei que o sentimento que eu estou emanando agora vai se juntar, essas ondas vibracionais, elas vão se juntar com outras ondas similares, eu posso começar a manobrar isso, a escolher conscientemente que tipo de vibração eu quero sentir, pensando em que tipo de futuro eu quero ter, que tipo de situação eu quero viver semana que vem. Então, por exemplo, no surto, tem o... Porque o que acontece? Tem, o surto, que eu... Outra coisa, quando eu falo muito louco, se alguém que tenha doença estiver me escutando, por favor, não se ofenda. Não é minha intenção. Eu não falo muito louco querendo denigrir. Ao contrário, eu tenho uma... Sei lá, eu acho que eu tenho uma empatia muito grande com quem tem transtorno bipolar. Hoje, quando eu olho para minha vida atrás, eu vejo que como existiram pessoas com transtorno bipolar na minha vida, pessoas importantes. Só que eu sempre fui tão leve para mim tudo isso que eu não computava. Depois, muito tempo depois que me caiu a ficha, depois de estar vivendo isso com ele. Enfim, eu posso escolher o futuro que eu quero ter a partir do que eu vou escolher sentir agora. Sim, aí vamos supor do surto, que não é um surto, que não tá no surto, mas tá fazendo um monte de coisa nada a ver, um monte de coisa indignante, por exemplo, tá? Pode ser indignante. Se se a pessoa já tá fazendo um monte de coisa que me causa esse sentimento de indignação ou de injustiça, até de irritação ou raiva, que isso também é um julgamento, é uma crítica. Porque se uma pessoa vamos supor que um funcionário faz um monte de coisa certa, um monte de coisa bacana, o que ele vai receber? Elogio. Se um funcionário faz um monte de coisa errada, o que ele vai receber? Crítica, né? Quando a gente critica, se é uma crítica com bom senso, né? Enfim, se é uma crítica certa, supõe que a outra pessoa está fazendo alguma coisa de errado. Então, nesse caso, muitas pessoas com transtornos, elas fazem um monte de coisa errada. E isso faz com que a gente critique, mesmo entendendo que a pessoa não está normal, tem coisas tão absurdas que é muito difícil a gente não olhar com um olhar, mesmo que não seja uma crítica apontando o dedo, é difícil não sentir uma tristeza, é difícil não enxergar que a pessoa está fazendo uma coisa errada quando ela está fazendo um monte de coisa muito errada. É muito difícil a gente não ter esse sentimento em relação a isso. Então, por exemplo, se eu estou numa situação que uma pessoa está fazendo um monte de coisa dessa para mim e eu sinto tudo isso, a partir do momento que eu estou sentindo, que eu estou respondendo a ele, ou né, a pessoa, eu continuo
essa situação. Na verdade, o que acontece na nossa vida? As situações, elas existem... a gente vem ou já nessa vida, ou com coisas a partir da gestação e da infância. A gente tem crenças, registros negativos, sentimentos negativos, enfim, e isso vai vibrando, mas a gente tem um monte de coisa boa também. E a gente vai crescendo. E aí, essas coisas que estão dentro da gente, que são negativas, que a maioria delas são inconscientes, no início elas não têm muita força de cocriação, né? A gente tá ali vivendo, tarará, mas chega um momento que essa coisinha que era invisível e era pouca, ela começa a cocriar coisinha pequena na vida. Então, porque eu tenho um sentimento lá de injustiça, de indignação por alguma coisa que eu vivi quando eu era criança, alguma coisa injusta que me trouxe uma raiva, mas aí uma irritação, mas como eu era criança eu não sabia lidar com isso, eu contive, né? Às vezes a gente até acha que a culpa é nossa, enfim, sei lá. E aí esse sentimento veio. E aí chega um momento que ele já tem energia suficiente para cocriar uma situação real. Mas esses sentimentos, eles são inconscientes. Aí acontece uma situação real. Eu conheço alguém, eu vou no trabalho, sei lá, e aí acontece, eu tô lidando com uma pessoa que me traz que é de um jeito que me traz esse sentimento de indignação, de injustiça, de raiva, porque é injusto, de irritação, enfim. E aí eu não tenho consciência desses sentimentos dentro de mim, mas acontece isso e eu sinto isso. E aí eu fico tentando lidar da melhor maneira com aquela situação, mas aquela situação vai me gerando esses sentimentos. Ou seja, vai fortalecendo, porque na verdade eles já existiam. E vai confirmando na minha mente todas as informações, todos os sentimentos, tudo são sinapses neurais. Essas sinapses, quando algumas coisas acontecem na nossa vida que são marcantes, elas já ficam ali, puf. Quanto mais vai acontecendo, mais elas vão se fortalecendo. Que isso é o hábito. Quando a gente começa a fazer alguma coisa na vida que a gente não sabe, a gente ainda não possui aquela conexão. E aí a gente começa a fazer, começa a criar a conexão. Mas ela ainda é fraquinha. Tipo, se a gente fizer algumas vezes e não fizer mais, nunca mais, provavelmente aquela conexão vai deixar de existir, vai enfraquecer. Mas se a gente todo dia fizer, todo dia fizer, todo dia fizer, todo dia a gente vai estar fortalecendo aquela conexão. E aquilo depois acaba virando um hábito. E isso é a mesma coisa com sentimentos. Quanto mais a gente sente um determinado tipo de sentimento, mais a gente fortalece a conexão. Só que o que acontece? Quanto mais a gente sente sentimento, mais a gente fortalece a conexão neural, a gente está emitindo a onda daquele sentimento, a gente vai conectar com mais situações, mais ondas que vão fortalecer esse sentimento. E se começar a acontecer alguma coisa na nossa vida, por exemplo, isso, de estar convivendo com uma pessoa que está fazendo um monte de coisa errada sem noção, isso já é uma cocriação. Isso já é uma junção de energias que cocriaram essa situação. Então isso já é uma consequência. Se eu já tive várias situações dessas na minha vida pequenininha, mas aí cada vez maior, né? Porque as situações elas vão se repetindo na nossa vida, são padrões. Quando acontece uma dessa e eu ainda respondo a ela porque não tem como, né? Porque tá acontecendo, é muito real e é uma coisa muito louca e muito forte e muito sem controle. Quando a gente tá vivendo aquilo ali é muito difícil não responder. Então assim, se aquilo já tá muito ruim e aquilo nos afeta completamente, aquela energia me afeta completamente, me tira completamente de mim, me coloca num outro estado, muito provavelmente aquilo vai tender a piorar, a se fortalecer mais e mais. Eu estou fortalecendo os sentimentos em mim, tanto nas minhas conexões neurais, tanto no meu campo vibracional. Eu estou
em pensamento também, eu tô pensando sobre aquilo. Às vezes é tão apavorante que a gente fica pensando. E o pensamento, quando a gente fica 17 segundos mantendo um pensamento, ele se conecta com mais 6 pensamentos, mais ou menos, com a vibração parecida. Imagina você ficar pensando meia hora, 1 hora sobre uma coisa ruim. Imagina quanta coisa, ou seja, já tá ruim. Imagina quanta coisa ruim tá atraindo também. Então, isso é porque assim, ó, o que eu fiz para eu, talvez, sei lá, não sei, talvez uma pessoa tenha esses conhecimentos agora e possa fazer a mesma coisa. Mas eu estudo isso há 30 anos. E claro que não precisa estudar 30 anos, mas o que eu quero dizer assim é que é tanta coisinha para falar que vai se encaixando uma na outra, que é como se fosse um grande quebra-cabeça. E quando vocês montarem esse grande quebra-cabeça, vocês vão entender exatamente o que vocês precisam fazer. Só que é muita coisa e eu só vou falando as pecinhas. E já dá para ir ligando algumas coisas, mas é uma parte mínima do todo. Então, por isso que eu também já vou falando o que tem que fazer, porque o que acontece? Para uma pessoa ter o resultado, ela não precisaria saber de nada disso, do que eu estou falando. Ela podia só fazer. Simplesmente eu falar, faz isso, a pessoa simplesmente fazer. Só que o que acontece? Fazer, o que eu fiz, é muito simples. É uma coisa muito simples. Mas não é fácil. E muita gente desistiria no primeiro, até por conta dessa nossa programação, a maneira como a gente vê o mundo. Porque o que eu fiz é uma coisa diferente da maneira normal como a gente vê as coisas. Precisa mudar um pouquinho a maneira de ver as coisas. Só que é muito difícil a gente... Por isso que o conhecimento, eu ir explicando as coisas, vai fazendo isso. A gente começa... Porque isso que eu tô falando é muito real. Eu não posso falar em energia, saber que o mundo todo é energia, vibração. Na hora de eu ir, sei lá, viver, eu esqueço isso, eu deixo pra lá. Eu vou dizer, não, agora eu vou deixar isso pra lá e vou viver aqui a minha vida no mundo material, né? Eu não posso fazer isso, porque o mundo material é tudo vibração, tudo é vibração. E a gente vive no mundo como ele fosse todo sólido. E a gente não acha que pode mexer com essas vibrações. E o que acontece? A gente vive na força. A gente vive na força. Principalmente porque a gente tem um monte de sentimento ruim, crença, padrão negativo dentro da gente vibrando, trazendo consequenciazinhas e consequências zonas negativas, e a gente vai resolver essas consequências que foram geradas a partir de vibrações negativas, a gente quer resolver no físico, no material. E assim a gente passa a vida inteira resolvendo as coisas no material, no físico, perdendo energia. A gente já precisa trabalhar praticamente o dia inteiro, né? Se a gente quiser sobreviver ou ter uma vida minimamente digna. Então, não só a gente é muita demanda de energia. A gente vive cansado, sem energia para começar coisa nova, sem energia para botar os planos em prática, porque essa maneira que a gente tem de resolver os problemas na força, ela nos desgasta muito. E o que eu fiz, como eu estava numa situação que eu não tinha como resolver a força, eu não tinha o que fazer, ele estava total no controle, porque o que acontecia com ele me afetava completamente. Eu não tinha nada para fazer, nem contra ele, nem contra aquela outra pessoa que era uma pessoa muito má, que estava destinada a prejudicar ele. Eu estava completamente impotente. E foi aí que eu decidi fazer isso. Eu falei assim, eu vou mudar a minha realidade através da vibração. O que eu comecei a fazer? Além de limpar todos os sentimentos ruins que aquela situação me trazia, porque obviamente se eu estou conectada com uma situação, é só fazer a listinha dos sentimentos. O que a situação me traz? Medo, insegurança, desespero, angústia,
raiva, irritação, sentimento de injustiça, estou sendo vítima de uma situação. Todos esses sentimentos, se a situação me traz, eu estou conectando com eles. Não tem como isso acontecer comigo se eu não estiver conectando com esses sentimentos. Então eu limpei, como eu falei no outro vídeo. E o que eu fiz também? Eu prestei atenção nessa coisa do foco. De eu não olhar, se o foco é como aguar uma plantinha, cada vez que eu olho para aquilo, eu estou dando energia. O que vai determinar o resultado, se o resultado é negativo ou positivo, vai ser a energia que eu estou dando para aquilo. Então, se eu estou pensando no que me aconteceu e estou sentindo pavor, desespero, ou raiva, ou irritação, eu estou ligando aquele acontecimento, aquele sentimento e estou dizendo, estou mandando essa vibração para o universo, e como a gente vive num campo eletromagnético, eu vou atrair mais daquilo. E eu estou dando o endereço e o conteúdo. Tá? Quando a gente pensa em alguma coisa, é o endereço da carta. O sentimento que a gente sente em relação àquela coisa é o que tem dentro da carta, o conteúdo. Então você está pensando na pessoa, está pensando no que ela fez e está sentindo o sentimento. É isso que você está mandando para ela e para aquela situação. O que eu fiz? Eu falei, vou acabar com isso. Não vou mais olhar. Não vou mais olhar para isso. Vou limpar tudo que tem de ruim, tudo que eu sinto de ruim com essa situação. Vou limpar o máximo de coisa ruim que eu vejo nisso. E vou tentar, e aí era uma situação assim muito, muito, muito horrível, e eu tava num estado de meio que de pânico, assim, eu não conseguia parar de pensar, aconteciam coisas todos os dias. Então, assim, enquanto eu tava fazendo força para esquecer da de ontem, já tava acontecendo uma pior hoje. Então, e isso foi direto. Por isso, e aí era muito difícil, então o que eu fazia? No domingo, que era o dia que eu estava em casa, eu ficava, e quando eu acordava e quando eu ia deitar, eu ficava ou agradecendo tudo que eu via na minha frente, tipo a geladeira, o fogão, ficava me concentrando em sentir gratidão. Por quê? Porque se eu sentisse muita gratidão, o que me traria gratidão? Ele surtar de novo ou ele parar de surtar? Né? Eu sempre falo isso. O sentimento que o problema te traz não é o sentimento que vai te levar para a solução. Então você tem que pensar que sentimento que eu sentiria se as coisas se resolvessem, se tudo isso acabasse, se essa pessoa que não está bem hoje, se ela ficasse 100% bem, se ela ficasse 1000% bem. Que sentimento você sentiria? De alegria, de alívio e agradecer, meu Deus, muito obrigada por ele estar bem, por tudo isso ter parado. Isso você tem que pensar quando pensar na pessoa. Tem que imaginar ela bem, pode imaginar uma cena, imagina uma cena dela fazendo alguma coisa que implica que ela esteja bem. Enfim, eu quis fazer esse vídeo porque assim, é muita coisa, mas se as pessoas tiverem, quem não conseguir entender o que eu tô falando, mas conseguir acreditar em mim que eu fiz isso e hoje ele tá melhor, muito melhor que a maioria das pessoas que não estão doentes. Esse é exatamente isso que eu fiz. Eu tirei uma pessoa do estado de doença, assim, de um buraco negro, uma coisa muito ruim. Ele estava dentro de sentimentos muito ruins dentro dele. E no próximo vídeo eu vou falar isso, sobre a parte emocional. Muito, muito ruins, e também conectando com todos esses sentimentos ruins que ele estava conectando com tudo de ruim. Então, assim, a pessoa já está no limbo. Com os nossos sentimentos, a gente pode ajudar ou
piorar ainda. Só que por isso que eu falei no início que é uma coisa que a gente tem que deixar um pouco a razão de lado. Porque não é uma questão de ter razão, é uma questão de entender a situação e entender que você pode te tirar dessa situação e tirar a pessoa também. É totalmente possível, totalmente acessível para qualquer pessoa. Ficar pensando coisa boa não exige nada, não precisa de dinheiro, não precisa nem de tempo. Vai fazer café da manhã, agradece por tudo que pegar na mão. Vai sair para trabalhar, manda energia boa para todo mundo, deseja um feliz dia para todo mundo. Tudo que a gente emana, tudo que a gente deseja para os outros, volta para nós. Então deseja coisa boa, agradece por tudo que você tem e mesmo que fazendo isso você vai ver que você tem muito mais motivo para agradecer do que para sentir tristeza. Mas mesmo que hoje você esteja numa situação que é impossível não estar sentindo tristeza ou preocupação, desespero, mesmo assim, para mudar essa situação, você vai ter que escolher parar de olhar para isso, mesmo que isso esteja acontecendo e seja muito real, e começar a olhar para outras coisas que te tragam um sentimento contrário disso tudo que está acontecendo, para que você, além de não fortalecer essa situação, enfraqueça. Quanto mais você fizer isso, mais forte vibracionalmente você vai ficar, mais o seu campo vai ficar forte, menos as coisas ruins vão te atingir e mais você vai conseguir influenciar o campo dele. Porque a pessoa com transtorno mental, o campo dela, ele nos engole. A pessoa com surto nos engole, a gente vira nada. Só que você fazendo isso, fazendo, você vai ficar tão forte que você vai conseguir influenciar o campo dele, você vai conseguir diminuir. E diminuindo até acabar. Quanto mais diminui, mais forte você fica, porque menos coisa ruim passa a acontecer. Menos coisa ruim, mais coisa boa. E você continua fazendo. Cada vez vai ficar mais fácil de ir fazendo, cada vez você vai estar se sentindo melhor e cada vez a pessoa também vai estar melhorando. É exatamente isso que acontece. Tô aqui para ajudar. Vou ficando por aqui. Às quartas-feiras, 3 horas da tarde, tem aula ao vivo, eu contando, ensinando tudo que eu fiz. E dá para perguntar, né? A aula ao vivo é melhor porque vocês vão poder ir me perguntando as coisas, eu vou respondendo, vou deixar um tempo depois só para responder pergunta. A única coisa que eu digo é o seguinte: tá passando por essa situação, tá convivendo com alguém, independente da relação, que tem algum tipo de transtorno mental, que tem algum tipo de surto, que tem algum tipo de desequilíbrio mental, faz isso que você vai resolver todo o problema. Beijo!